15 fatos surpreendentes sobre o Uzbequistão, o país do qual você não sabe nada. 15. O país duplamente enclavado. Escondido no coração da Ásia Central, o Uzbequistão é uma nação sem acesso ao mar. Mas o que o torna verdadeiramente especial é o seguinte: o Uzbequistão é um dos apenas 2 países no mundo, juntamente com Liechtenstein, considerados duplamente enclavados. Isso significa que, além de não ter litoral, todos os seus países vizinhos também são enclavados, com uma área de cerca de 173 mil milhas quadradas, aproximadamente o tamanho da Califórnia. O Uzbequistão é o 3º maior país da Ásia Central e abriga inúmeras coisas fascinantes e misteriosas. O nome Uzbequistão significa Terra dos Uzbeques, um grupo étnico que representa mais de 80% de sua população, de mais de 35 milhões de pessoas. É o país mais populoso da Ásia Central e, ainda mais impressionante, possui uma taxa de alfabetização quase perfeita de 99%, comparável a muitas nações desenvolvidas. O Uzbek é a língua oficial, mas o russo também é amplamente falado. Estas estatísticas mostram que o Uzbequistão desfruta de até 265 dias ensolarados por ano. No entanto, o clima não é ensolarado e quente durante todo o ano. Os verões podem ser escaldantes, alcançando até 113 graus Fahrenheit, 45 graus Celsius, enquanto os invernos podem cair para menos de 4 graus Fahrenheit, 20 graus Celsius. Interessantemente, é esse clima rigoroso que produz alguns dos melões mais doces do mundo. Outro fato fascinante é que o Uzbequistão foi uma vez um centro da Rota da Seda, um cruzamento onde mercadores, exploradores e matemáticos se reuniam, e astrônomos da Europa até a China tiveram que passar por lá. Hoje, cidades como Tashkent, Samarcanda e Kokand são destinos de viagem recomendados, famosas por sua arquitetura única, rica história e vibrantes locais culturais. 14. Uma terra silenciosa, abrigando um desejo de independência. Quando você ouve o nome Karakalpaquistão, pode pensar que é um país independente em algum lugar da Ásia Central. Na realidade, é uma república autônoma dentro do Uzbequistão. O que surpreende é que Karakalpaquistão cobre quase 40% da área total do país, o que significa que essa região autônoma é cerca de 1/3 do tamanho do próprio Uzbequistão. No entanto, as Nações Unidas e todos os países do mundo a reconhecem como parte do Uzbequistão, e não como uma nação independente. A população de Karakalpaquistão é de apenas cerca de 2 milhões, mas eles têm seu próprio parlamento, constituição e, notavelmente, costumavam ter uma cláusula permitindo um referendo pela independência sob certas condições. Embora essa cláusula tenha sido recentemente removida pelo governo central em uma medida para reduzir a autonomia, o anseio do povo Karakalpak por independência e autogoverno ainda persiste. Os Karakalpak têm sua própria língua turca, roupas vibrantes bordadas à mão, casas tradicionais em forma de cúpula e uma vida cultural centrada na pecuária e na pesca na capital Nukus. O Museu de Arte Savitsky é um tesouro cultural escondido, exibindo dezenas de milhares de obras de vanguarda. A vida em Karakalpaquistão é difícil, com poucos recursos, pouca indústria e quase nenhum prédio alto. Ironia do destino, muitos residentes deixam a região em busca de melhores oportunidades em outras partes do Uzbequistão. Em 2022, quando o governo central tentou remover o direito de se separar da Constituição, Karakalpaquistão eclodiu em protestos. O que você pensa sobre este lugar? Por que você acha que Karakalpaquistão deseja tanto a independência? Eles não se beneficiariam mais permanecendo parte do Uzbequistão? Se você quer saber a resposta, comente abaixo e compartilharemos mais nos comentários. 13. As mulheres são cidadãs de segunda classe no Uzbequistão. Existe um estereótipo de que o Uzbequistão é um país muçulmano conservador, onde as mulheres são sombras silenciosas atrás dos homens, completamente cobertas e obedientes aos maridos. Mas se você visitar Tashkent no verão, rapidamente perceberá que a realidade é bem diferente dos rumores. As mulheres uzbeques não apenas não cobrem os rostos, mas também usam saias curtas, jeans, camisetas, blusas amarradas e até tops abertos quando a temperatura atinge 104 graus Fahrenheit, assim como mulheres em Milão ou Los Angeles. Trajes tradicionais, como vestidos longos de brocado, blusas bordadas ou lenços de cabeça, costumam ser reservados para ocasiões especiais, casamentos ou eventos religiosos, e não são uniformes sociais do dia a dia como alguns podem pensar. Nas grandes cidades, as mulheres conduzem negócios, lecionam em universidades, trabalham na mídia e na política, e podem até ser chefes de uma equipe composta apenas por homens. No transporte público, os homens uzbeques ainda praticam a cortesia à moda antiga,
briga, cedendo lugares, ajudando a carregar bagagens pesadas e abrindo portas para as mulheres. Não porque pensam que as mulheres são fracas, mas porque a tradição vê isso como uma cortesia básica. Surpreendentemente, estatísticas mostram que 17,5% dos políticos no Uzbequistão são mulheres, tornando o terceiro entre os antigos países soviéticos em representação feminina, logo atrás da Bielorrússia e da Letônia, e muito acima da Rússia, que tem apenas 9,8%. Graças a esse progresso, está se tornando mais comum para as mulheres uzbeques namorarem e se casarem com estrangeiros. O processo de namoro é fácil, mas casar pode ser bastante complicado. Se você quiser saber mais sobre o processo, comente abaixo e compartilharemos os detalhes. 12. A arte de andar na corda bamba. Quem teria coragem de andar em uma corda fina suspensa no meio do ar apenas por aplausos? Parece loucura, mas no Uzbequistão essa é uma arte respeitada e celebrada, quase tão popular quanto o futebol ou os casamentos. O ato de andar na corda bamba, chamado Darbaz, é uma das performances mais apreciadas em grandes festivais como Nauruz, o Dia da Independência ou feiras de verão nas aldeias. E não é apenas para diversão. Muitos artistas de Darbaz podem andar em cordas a até 160 pés, cerca de 50 metros. Os performers geralmente vestem longos trajes brancos bordados, chapéus tradicionais e sapatos macios, pisando levemente como se estivessem flutuando. Mas lembre-se, eles estão andando em uma corda esticada entre edifícios ou sobre um palco, com tambores batendo e a multidão aplaudindo. Ainda mais interessante, o Darbaz não é apenas um passatempo peculiar, é uma profunda tradição cultural transmitida por gerações, com algumas famílias se especializando no Darbaz há séculos. Portanto, se você algum dia se encontrar no Uzbequistão e ver pessoas olhando para o céu em vez de para seus telefones, é provável que um herói da corda esteja prendendo a atenção da multidão. Você teria coragem de assistir sem fechar os olhos? 11. Todos os homens têm várias esposas. Você pode não saber disso, mas a lei do Uzbequistão proíbe estritamente a poligamia. Se um homem for encontrado vivendo com mais de uma esposa, independentemente de terem ou não feito um casamento tradicional, ele pode enfrentar penalidades administrativas ou até mesmo acusações criminais. A maioria dos uzbeques, especialmente nas cidades, se opõe fortemente à poligamia. No entanto, a realidade é mais complexa. De acordo com o Alcorão, um homem pode ter até 4 esposas se conseguir sustentar todas elas. Em um país onde 90% da população é muçulmana, a poligamia ainda é bastante comum. Muitos homens realizam cerimônias de segunda ou terceira esposa de forma tradicional islâmica, na presença de familiares, amigos e, às vezes, um imã, sem nenhuma documentação oficial do governo. Esses casamentos não registrados não são protegidos pela lei, o que significa que as segundas esposas não têm direitos de herança, pensões ou reconhecimento legal. Elas são completamente dependentes do homem. Ainda assim, muitas mulheres, especialmente as mais velhas, divorciadas ou viúvas, concordam em ser segundas esposas por razões econômicas ou sociais, acreditando que isso é melhor do que viver sozinhas em uma sociedade que valoriza o casamento. O que você acha da poligamia aqui? Você gostaria de experimentar a vida com 4 esposas ao seu redor? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. 10. Tashkent, à noite quando a Ásia Central nunca dorme. Se você acha que o Uzbequistão não tem vida noturna, claramente nunca esteve em Tashkent. Durante o dia, a cidade é calma, mas à noite ganha vida com energia, luzes brilhantes e música. As ruas do centro, iluminadas pelo sol durante o dia, tornam-se avenidas movimentadas, repletas de Chevrolets brancos, símbolo nacional, indo em direção a pontos de entretenimento. Tashkent tem tudo para uma noite sem sono. Bares chiques em rooftops com vistas da torre de TV, aconchegantes pubs ao estilo da Europa Oriental, com música acústica e clubes animados onde DJs locais mixam deep house com melodias folclóricas da Ásia Central. Muitos lugares ficam abertos até 3h ou 4h30 da manhã, e há até cafés 24 horas onde estudantes, jovens e casais se reúnem para conversar, trabalhar ou simplesmente esperar o nascer do sol, porque a noite é linda demais para acabar. Curiosamente, as mulheres uzbeques que saem à noite não é um tabu ou algo sensível. Pelo contrário, elas se vestem de forma moderna, estilosa e confiante, desfrutando de coquetéis, falando sobre negócios ou dançando sob luzes de LED, que mudam constantemente. Algumas bandas se apresentam nas calçadas, com garotas cantando e batendo palmas, rapazes tocando violão e multidões aplaudindo, criando uma cena romântica que rivaliza com Paris ou Madrid. E se você acha que Tashkent fica tranquilo após 11 p.m., dê uma volta pela Praça Amir Timur ou pelo centro histórico perto do Bazar Chorsu. Você encontrará
encontrará barracas de comida abertas até tarde da noite, kebabs sibilando e risadas ecoando sob o céu estrelado. 9. A mania do sorriso dourado. Isso não é por acaso. O Uzbequistão é lar da mina de ouro Muruntal, a segunda maior mina de ouro a céu aberto do mundo. O ouro aqui não é apenas para exportação, está profundamente entrelaçado na vida cotidiana de maneiras únicas, decorando cúpulas, cobrindo doces e, mais notavelmente, cobrindo dentes. Sim, você ouviu direito. Dentes de ouro são uma tradição de longa data entre as mulheres uzbecas, especialmente nas áreas rurais. Um sorriso dourado, com dentes brilhantes reluzindo enquanto falam, é uma imagem marcante para muitos visitantes de primeira viagem à Ásia Central. Aqui, quanto mais dentes de ouro você tiver, mais próspero você é considerado. Assim como relógios caros ou bolsas de grife no Ocidente, clínicas dentárias no Uzbequistão oferecem coroas de ouro, aparelhos dentários de ouro e até pequenas gravações nos dentes por solicitação. Algumas pessoas veem os dentes de ouro como uma conta de poupança portátil. Você pode vendê-los por dinheiro se precisar. Enquanto os jovens urbanos agora preferem dentes brancos modernos, um sorriso dourado ainda está sempre na moda. 8. Uma marca de carro americana amada pelos uzbecos. Se você visitar o Uzbequistão e se perguntar por que 4 em cada 5 carros que você vê são Chevrolets, você não está enganado, pois em 2019, a Chevrolet representava 94% do mercado de carros e caminhões leves aqui, enquanto outras marcas representavam apenas 4% e 2%. A Chevrolet não é apenas popular, é a marca nacional na Ásia Central. Desde 2008, a General Motors se associou ao governo do Uzbequistão para construir uma fábrica em Osaka, produzindo mais de 250 mil veículos anualmente, tornando a Chevrolet a única marca nacional produzida localmente. A produção local significa que os uzbeques podem comprar carros por 7 mil a 14 mil dólares, com a maior parte das taxas de importação isentas, tornando marcas estrangeiras como Toyota, Honda ou Volkswagen inacessíveis devido a preços 2 ou até 2 vezes mais altos. Os carros japoneses são conhecidos pela durabilidade, os carros alemães pelo luxo, mas em um país onde a renda média é inferior a 2.500 dólares por ano, a Chevrolet é a escolha mais prática e amada. 7. O amor pelos banhos turcos. No coração do deserto seco do Uzbequistão, onde as temperaturas de verão podem ultrapassar 40 graus Celsius, há algo que as pessoas valorizam: o tradicional banho turco, Hammam. Para os uzbeques, banhar-se não é apenas uma questão de se limpar, é um ritual social, uma maneira de purificar tanto o corpo quanto a alma. Essa tradição remonta à era da Rota da Seda. Não pense nisso apenas como um spa old school. Muitos hammams em Bukhara ou Samarcanda têm mais de 600 anos, com cúpulas de pedra, luz do sol filtrando por buracos no teto, água quente de fontes naturais e aromas de ervas pairando pelo vapor. Ao contrário dos banhos públicos japoneses, silenciosos e organizados, os hammams uzbeques são animados, íntimos e cheios de risadas. É onde as pessoas se socializam. Os homens conversam sobre política e família. As mulheres compartilham dicas de culinária ou escolhem seda para os casamentos de suas filhas. Em algumas regiões, as noivas visitam o hammam com suas mães antes do casamento para lavar a má sorte e começar sua nova vida renovadas e em paz. 6. Cultura do chá. No Uzbequistão, o chá é muito mais do que uma bebida. É o coração da vida diária, uma saudação, um fechamento, um vínculo entre as pessoas. Cada refeição começa e termina com chá quente, mesmo entre as refeições, durante conversas ao meio-dia ou quando os convidados aparecem. Os uzbeques podem beber de 5 a 7 xícaras por dia. O que surpreende muitos visitantes ocidentais é que os anfitriões uzbeques servem apenas uma pequena quantidade de chá na sua xícara. Não se trata de mesquinhez, mas de um costume sutil. Se os convidados pedirem mais chá, isso significa que se sentem à vontade e querem ficar mais tempo. Reabastecer continuamente o chá mantém a conversa fluindo e constrói uma conexão cultural. Por outro lado, se sua xícara for preenchida até a borda imediatamente, isso pode significar que é hora de ir embora. Uma nuance muito uzbeque. No fresco e fértil Vale de Fergana, as pessoas preferem chá verde suave, às vezes com hortelã. No oeste, em uma área mais desértica como Quaresme, as pessoas preferem chá preto forte, saboreado lentamente com geleia doce ou pão seco. Em alguns lugares, servir o chá errado pode ser visto como uma falta de etiqueta, como oferecer café solúvel a um italiano ou vinho frio a um francês.
as pessoas vivem em yurtes ou casas de tijolos de barro. Se você pensou que as casas eram modernas como em Nova York ou antigas como em Florença, o Uzbequistão vai te surpreender agradavelmente. Nas áreas rurais, tendas redondas de feltro branco, chamadas yurtes, ainda são uma escolha favorita de moradia no verão. Eles são legais, fáceis de montar e refletem o espírito nômade dos ancestrais uzbeques, turcomenos, cazaques e kirguizes. Você verá até yurtas montadas bem nos quintais, usadas como salas de estar no verão para chá, cochilos ou pequenas festas, práticas e nostálgicas. Em cidades como Tashkent ou Samarcanda, a arquitetura é diferente, mas ainda assim única. Como o Uzbequistão é propenso a terremotos, as pessoas não constroem arranha-céus como em Dubai ou Tóquio. Os edifícios mais altos geralmente têm apenas 4 ou 5 andares, projetados para suportar tremores. Isso não só garante segurança, mas também mantém as paisagens urbanas abertas e arejadas, não apertadas como muitas cidades asiáticas. E se você acha que só o Ocidente tem castelos de contos de fadas, visite os bairros ricos do Uzbequistão. A classe alta aqui frequentemente constrói mansões inspiradas em lendas da Ásia Central, com um toque de sofisticação europeia, paredes de mármore, cúpulas decorativas, fontes e até portões dourados. 4. Gigantes potes de arroz de casamento e danças de despedida. No Ocidente, os casamentos costumam ser eventos sofisticados realizados em hotéis, com tudo, desde chefes até iluminação, alugados. Mas no Uzbequistão, o coração da Ásia Central, o casamento é uma ocasião para toda a vila cozinhar junta. Isso mesmo, os uzbeques têm uma tradição calorosa, chamada cozimento comunitário de plov, onde você não é apenas convidado a comer, mas pode até ajudar a mexer o pote. Antes do casamento, uma reunião na cozinha começa ao amanhecer, geralmente na casa do noivo, com os parentes masculinos mais próximos e vizinhos, pais, tios e melhores amigos. Até os homens mais velhos da vizinhança se reúnem em torno de uma panela gigante de plov, com até 5 pés de largura, cerca de 1,25 metros. Alguns picam cenouras, outros grelham carne, alguns alimentam o fogo. É uma cena animada, como um pequeno festival com música folclórica e chá verde quente servido ao redor da panela. Pergunte a um uzbeque por que não apenas reservar um restaurante e eles simplesmente dirão que você não pode terceirizar as danças do deserto da família Nava 3. Festivais durante todo o ano no Uzbequistão. Embora cercado por um deserto seco, o Uzbequistão possui um vibrante calendário de festivais durante todo o ano. O mais famoso é o Navruz, em 21 de março, a celebração tradicional de Ano Novo que marca o primeiro dia da primavera no calendário persa. Todo o país se ilumina com danças folclóricas, banquetes de plov gigantes e um mingau doce de sumilak feito de trigo jovem, mexido por 24 horas como um ritual de purificação para o ano novo. Em seguida, vem o Festival da Seda e das Especiarias em maio, em Bukhara, uma lendária cidade comercial antiga na Rota da Seda. Este festival permite que os visitantes entrem no mundo dos comerciantes da Ásia Central do século X, com barracas vendendo seda, cerâmica, ervas picantes, instrumentos tradicionais e desfiles de fantasias hipnotizantes. No verão, Karakalpakstan hospeda o Dia do Melão, onde os moradores exibem melões do tamanho de bolas de futebol, doces como xarope e perfumados o suficiente para serem lembrados para sempre. O outono traz o Festival Cultural de Samarcanda, onde artistas de mais de 50 países se reúnem na magnífica Praça Registan para apresentar música tradicional, danças folclóricas e desfiles de moda inspirados nas texturas da Ásia Central. Todo mês de outubro, o Uzbequistão realiza o Festival Internacional de Cinema de Tashkent, o maior evento cinematográfico da região, exibindo filmes de arte de todo o mundo em teatros de estilo soviético. Um paraíso para os amantes da gastronomia. O prato mais icônico é o plov, um pilaf de arroz cozido com carne de cordeiro, cenouras, cebolas e alho, servido com grão de bico, passas ou ovos de codorna. Mas o plov não é apenas arroz frito. Existem mais de 60 variações em todo o país e em Tashkent. Você pode encontrar panelas de plov servindo mais de 1.000 pessoas em um casamento tradicional. O Uzbequistão até estabeleceu um recorde mundial do Guinness, com um plov pesando mais de 15.000 laps, quase 7 toneladas. Sim, você ouviu certo. É o prato nacional de arroz cozido com uma grua. O pão naan no Uzbequistão é quase sagrado. É proibido colocar o pão de cabeça para baixo ou no chão, pois as pessoas acreditam que isso é desrespeitoso em relação à bênção do céu. Cada região tem seu próprio estilo. Alguns fazem pão em forma de sol, enquanto outros usam moldes para criar padrões geométricos que se parecem com arte comestível. E
se você pensa que apenas a Europa tem queijos especiais, experimente o leite fermentado de égua. Cumis, uma cerveja branca levemente alcoólica, é a bebida tradicional. Seu gosto é azedo, forte e cremoso. Um choque divertido para os paladares ocidentais. Um custo de vida no Uzbequistão. O custo de vida no Uzbequistão está entre os mais baixos do mundo, especialmente se comparado aos padrões americanos ou europeus. Aqui você pode desfrutar de uma vida plena pelo preço de um jantar em Nova York por dia. Por exemplo, uma refeição em um restaurante local custa cerca de 13 a 5, enquanto uma refeição sofisticada no estilo ocidental varia de 10 a 15 as. Um cappuccino custa apenas $1,50, muito mais barato do que os 5 que você pagaria no Starbucks em Los Angeles. O aluguel também é surpreendentemente acessível. Um apartamento de um quarto no centro de Tashkent custa cerca de 250 a 400 as por mês, e fora do centro custa apenas 150 a 250. As utilidades mensais, como eletricidade, água, internet e gás para um apartamento de tamanho médio são de apenas cerca de 40,7 ASI. E a internet de alta velocidade custa entre 10 a 15 ASI por mês. Para transporte, um bilhete de ônibus ou metrô custa apenas 0,15 a 0,20 por viagem. E um táxi da cidade geralmente não custa mais que 2 a 4 reais. Se você alugar um carro, a gasolina é muito barata, cerca de 2 reais por galão, quase metade do preço nos Etesácio. Os custos mensais totais de vida para uma pessoa solteira vivendo confortavelmente em Tashkent geralmente variam de 500 a 700 dólares. Com isso, o Uzbequistão está se tornando um novo paraíso para aposentados, freelancers ou nômades digitais do Ocidente que desejam viver bem e economizar dinheiro. Com esses custos, você acha que o Uzbequistão poderia ser um lugar que você gostaria de visitar ou até mesmo se mudar? Se sim, comente 1. Se não, comente 0. Vamos compartilhar algumas dicas sobre como economizar dinheiro no Uzbequistão. Se você estiver realmente interessado e quiser vir para cá, comente 7 e nós compartilharemos informações sobre vistos, permissões e outros requisitos para visitar o Uzbequistão. Acabamos de explorar juntos a bela terra do Uzbequistão. Obrigado por assistir ao documentário de viagem de hoje até o final. Esperamos que você continue a nos acompanhar em nossas próximas jornadas para descobrir as maravilhas do mundo.